Oi pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, certo? Como eu havia prometido anteriormente, a gente vai fazer uma aula de exercícios mesmo, certo? Voltado para o conteúdo que eu vi que vocês sentiram mais dificuldade, que foi transformação de unidade de medida de volume, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai resolver vários itens, certo? Sobre transformação de unidade de medida de volume, e eu espero sanar qualquer dúvida que vocês tenham, beleza? Então, vamos dar início. Na primeira questão, né? Realize as seguintes transformações. Essas questões, certo? São as questões que eu passei para vocês, certo? Na primeira aula sobre transformação de unidade de medida. Então, eu vou resolver elas, certo? Vou fazer comentários e eu espero que vocês consigam entender melhor o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. No item A, ele pede para a gente realizar essa transformação de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico. Então, a gente vai olhar na nossa tabelinha aqui, certo? Onde que a gente está e onde que a gente quer chegar. A unidade de medida que a gente está é o quilômetro cúbico. E a gente quer chegar em hectômetro cúbico, certo? Então, percebam que para me realizar essa conversão, eu vou precisar, certo? Multiplicar por 1000. Então, vamos lá. Eu vou colocar 8,132 e vou multiplicar por 1000, tá bom? E aí, a gente viu na aula de álgebra, certo? O que acontece quando a gente realiza multiplicação de número decimal por 10, por 100 e por 1000. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, eu tenho 3 zeros, certo? Então, a minha vírgula que está aqui, ela vai andar 3 casas decimais, ela vai andar a quantidade de zeros que eu tenho, ou seja, ela vai andar 3 casas decimais para a direita, tá bom? Sempre que eu estiver multiplicando, a minha vírgula, ela anda para a direita. E quando eu estiver dividindo, a minha vírgula, ela vai andar para a esquerda, tá bom? Então, vamos lá. A minha vírgula vai andar 3 casas para a direita. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Então, vamos lá. Ela está aqui, andou uma casa, andou 2 casas, andou 3 casas. Ou seja, ela vai ficar atrás do 2, tá bom? Então, a nossa resposta aqui é 8.132 hectômetros, certo? Cúbicos, beleza? Essa é a resposta do nosso item A, beleza? Então, agora vamos para o item B. No item B, a gente está em hectômetro cúbico, certo? A gente está aqui e quer passar para quilômetro cúbico. Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar realizar qual operação? Segundo o nosso esqueminha, certo? Eu estou em hectômetro cúbico e quero passar para quilômetro cúbico, então eu vou precisar dividir por 1000. Então, vamos lá. A gente vai realizar essa divisão. A gente vai ficar com 180 dividido por 1000, certo? E aí, novamente, certo? A observação que eu falei na aula de álgebra. Como a gente está dividindo, certo? A nossa casa decimal, ela vai andar a quantidade de zeros que eu tenho 3 zeros aqui, então ela vai andar 3 casas decimais, agora não mais para a direita, porque eu não estou mais multiplicando, eu estou dividindo, então ela vai andar para a esquerda, certo? Então vamos lá, vai andar 3 casas, ela está aqui atrás do zero, andou uma casa, andou 2 casas, andou a terceira casa, certo? Então isso daqui vai ser igual a 0,180 milésimos, certo? O que aqui? Aqui é quilômetro, certo? Cúbico, beleza? Então, eu realizei a segunda transformação. Percebam que eu andei 3 casas decimais e percebam que eu não tinha mais nenhum número aqui na frente do 1, certo? Então, eu acrescento o 0 e a vírgula, tá bom? A minha vírgula vai ficar aqui na frente do 1, então eu acrescento um 0, porque eu tenho 0 inteiros, tá bom? Vamos agora para o item C. No item C, eu estou, certo, em metro cúbico e quero passar para milímetro cúbico. Então, percebam o seguinte, que para me realizar essa operação, essa transformação, eu vou precisar multiplicar por 1000 quantas vezes? 1, 2, 3. Multipliquei por 1000 uma vez, cheguei em decímetro cúbico. Multipliquei por 1000 a segunda vez, cheguei em centímetro cúbico.
multipliquei por 1000 a terceira vez, cheguei em milímetro cúbico, que é o que a questão quer. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar 1 e vou multiplicar por 1000 a primeira vez, certo? Vou multiplicar por 1000 a segunda vez e vou multiplicar por 1000 a terceira vez, tá bom? E aí, a dica que eu dou para vocês, certo? Vamos esquecer esses zeros, tá bom? Vamos olhar só para o 1 aqui. Então, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 1 é 1 também. Então, aqui o meu resultado vai ser 1. Agora, eu vou contar quantos zeros eu tenho ao todo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tenho 9 zeros. Então, eu vou acrescentar aqui no meu resultado 9 zeros, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, certo? No final das contas, eu vou ficar com essa quantidade aqui de milímetros cúbicos, tá bom? Agora, vamos para o nosso próximo item. Nosso próximo item, certo? Eu estou em centímetro cúbico e quero passar para metro cúbico. Então, percebam que, como eu estou em centímetro cúbico, para me chegar em metro cúbico, eu vou precisar, certo? Dividir por 1000 quantas vezes? 1, 2, certo? Ou seja, eu vou precisar dividir por 1000 duas vezes. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Então, 5 dividido para 1000, certo? Vai ser igual a quanto? Como eu havia falado para vocês, certo? Como eu tenho 3 zeros, a minha vírgula vai andar 3 casas decimais. Então, vamos lá. A minha vírgula está aqui atrás do 5. Andou uma casa, veio para frente do 5. Andou a segunda casa, veio para frente do 0. Andou a terceira casa, veio para frente de outro 0. Certo? Então, eu cheguei no seguinte, 0,005. Porém, isso daqui, eu ainda estou nessa primeira, né? Eu só dividi por 1000 uma vez, ou seja, eu cheguei em decímetro cúbico. Mas eu quero chegar em metro cúbico, então eu vou precisar dividir isso aqui por 1000 novamente, tá bom? Então, o que vai acontecer? A minha vírgula vai andar novamente 3 casas decimais. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros. Então, vamos lá. A minha vírgula está aqui, ela vai andar uma casa, 2 casas e 3 casas, tá bom? Então, no final, eu vou ficar com 0, aqui é um 0 e aqui também é um 0. Então, vamos lá. 0, 0. Agora, certo? Eu vou ter esse 0 e o 005. 005. Percebam o seguinte. No final das contas, a gente andou quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A gente andou a quantidade de casas decimais desses 2000, certo? Desse 1000 e desse 1000 também. Aqui eu tenho 3 zeros e aqui eu tenho 3 zeros, ou seja, ao todo, certo? Eu tenho 6 zeros. Então, bastava que eu tivesse andado, certo? 6 casas decimais aqui com 5, tá bom? E eu chegaria no mesmo resultado, tá bom? Eu resolvi fazer a divisão, o passo a passo, dividir por 1000 e depois dividir por 1000 novamente para vocês verificarem isso, tá bom? Eu tenho 6 casas decimais aqui que eu andei, ou seja, é como se eu contasse a quantidade de zeros aqui, eu tenho 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Ao todo, eu tenho 6 zeros. Então, a minha vírgula vai andar 6 casas decimais, tá bom? E esse valor aqui está em metro cúbico, beleza? Indo agora para os nossos próximos itens, certo? A gente vai chegar no seguinte. No item E, ele pede para a gente transformar metro cúbico, certo? Em quilômetro cúbico. Ou seja, para mim realizar essa operação, eu vou ter que dividir por 1000 3 vezes, tá bom? Então, vai ser 1, 2, 3 vezes. Então, percebam que eu posso realizar essa operação
Simplesmente andando com a minha vírgula, certo? Andando com a minha vírgula quantas casas, Bias? Lembra que aqui a gente ia dividir por 1000 duas vezes, né? Então, a gente andou 6 casas, a quantidade de zeros que a gente tinha aqui. Agora a gente vai andar com essa vírgula 9 casas. 9 casas, Bia, mas por quê? Por conta do seguinte, ó, aqui nesse 1000 eu tenho 3 zeros. Nesse 1000 eu tenho 3 zeros também. E nesse 1000 eu também tenho 3 zeros. Então 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Ou seja, a minha vírgula ela vai andar 9 casas decimais, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer isso, certo? Ó, a minha vírgula está aqui, certo? Então ela vai andar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas e, finalmente, 9 casas, tá bom? Ou seja, o meu resultado vai ser 0, quantos zeros eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o meu 7, 8, 5. Certo? Isso daqui está em quilômetro cúbico, tá bom? Então, percebam, eu contei quantos zeros ao todo eu tinha aqui, até eu chegar no quilômetro cúbico, certo? E andei com a minha vírgula a quantidade de zeros que tenho aqui do metro cúbico até o quilômetro cúbico, tá bom? Então, o meu resultado final é esse. Então, vamos lá. Para o nosso item F. No nosso item F, certo? A gente está em metro cúbico e quer chegar em centímetro cúbico. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar por 1000 duas vezes. Multipliquei por 1000 uma vez, cheguei em decímetro. Multipliquei por 1000 a segunda vez, cheguei em centímetro cúbico. Tá bom? Então, a nossa resposta vai ser 12, que vai multiplicar 1000 e vai multiplicar 1000 também. Ou seja, eu vou multiplicar por 1000 duas vezes, certo? E aí, como eu havia feito anteriormente, certo? Eu vou multiplicar só os números primeiro e vou deixar os zeros aqui guardados, entre aspas. 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 1 é 12 também. Então, aqui eu cheguei em 12. Agora, eu vou contar quantos zeros eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ou seja, eu tenho 6 zeros. Agora, eu só vou acrescentar esses zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho 6 zeros. Isso daqui está em centímetro cúbico. Beleza, pessoal? Partindo agora para o nosso item G, tá bom? No item G, ele pede para a gente passar milímetro cúbico, certo? Para metro cúbico. E aí, novamente, vamos perceber que a gente vai precisar dividir por 1000, certo? Quantas vezes? Certo? 1, 2, 3. A gente vai precisar dividir por 1000 3 vezes para chegar em metro cúbico, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa transformação? Vamos lá. Eu vou fazer da forma como eu havia falado, certo? Eu vou contar quantos zeros ao todo eu tenho e a minha vírgula ela vai andar a quantidade de zeros que eu tenho, tá bom? E como eu estou dividindo, a minha vírgula ela anda para a esquerda, certo? Se eu estivesse multiplicando, ela andaria para a direita. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 zeros, mais 3 zeros, mais 3 zeros. Ou seja, ao todo eu vou ter 9 zeros. Então, a minha vírgula vai andar 9 casas decimais, tá bom? Para a esquerda. Por quê? Porque eu estou dividindo, beleza? Então, vamos lá. Ela está aqui atrás do 9, andou uma casa, veio para frente do 9, andou a segunda, veio para frente do 3, andou a terceira casa, veio para frente do 1. Andou a quarta casa, andou a quinta casa, andou a sexta casa, andou a sétima casa, andou a oitava casa e andou a nona casa, tá bom? Então, a nossa resposta seria 0, agora a gente vai contar, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros para acrescentar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros e 1, 3, 9, certo? Isso daqui está em metro cúbico, beleza?
E, finalmente, certo, o nosso último item, certo, que era 50 centímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Então, vamos lá. A gente está em centímetro cúbico e quer chegar em milímetro cúbico. Qual a operação que a gente vai realizar? A gente vai multiplicar por 1000, certo? Então, a resposta do nosso item H, eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Vai ser 50 que multiplica 1000, certo? Quando eu multiplicar os meus 50 centímetros cúbicos por 1000, eu vou chegar em milímetro cúbico, tá bom? E aí, como eu havia falado para vocês, certo? Eu vou multiplicar primeiro só os números e esquecer os zeros entre aspas. Então, vamos lá. 5 vezes 1 é 5, tá bom? E agora eu vou contar quantos zeros eu tenho para me poder acrescentar. Eu tinha 1 dos 50, 2, 3, 4, certo? Ao todo eu tinha 4 zeros, então eu vou acrescentar esses 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E esse valor, certo? Eu cheguei em 50 mil. 50 mil o quê? 50 mil milímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso, tá bom? Eu queria resolver passo a passo essas questões de transformação de unidade de medida. Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão geral, certo? Com todos os conteúdos que a gente viu. Então, pessoal, como atividade de casa, certo? Eu vou deixar essas duas questões, tá bom? Então, agora vocês podem dar um pause no vídeo e copiar essas duas questões no caderno e resolver, tá bom? Em relação às transformações de unidades, certo? Vocês podem tirar um print daquele esqueminha, certo? Eu posso até mandar no grupo se vocês quiserem, certo? Então, tirem um print daquele esquema de transformação e resolvam os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.